Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui, preparada com muita atenção, com muita dedicação para todos vocês. Galerinha, eu sou a professora Débora Botan e estamos aqui para hoje estudarmos o artigo 334 e 334A do Código Penal, parte especial. É isso aí, galerinha. Então, olha só, nós vamos analisar os crimes de contrabando e descaminho. Crimes praticados por particular contra a administração em geral. Muito bem. O que acontece? Até a Lei 13.008 de 2014, os crimes de contrabando e descaminho estavam tipificados no mesmo dispositivo penal, ou seja, eles estavam no artigo 334 do Código Penal. Só que veja bem, o crime de contrabando é caracterizado pela entrada ou saída de mercadoria ilícita, de mercadoria proibida do país. Já o crime de descaminho é caracterizado pela entrada ou pela saída de mercadoria lícita do país, porém sem o pagamento do devido tributo, sem o pagamento do devido direito. Então, as condutas, elas não são iguais, né? São condutas diferentes. Aqui eu tenho produto lícito sem devido recolhimento do tributo. Aqui eu tenho produto lícito sem o devido recolhimento de tributo. Aqui eu tenho um produto ilícito, proibido, entrando ou saindo do país. Em razão disso, eles não permanecerão mais juntos no artigo 334. A partir da Lei 13.008 de 2014, nós passamos a ter, então, descaminho no artigo 334 e contrabando no 334A do nosso Código Penal. Então, a partir de 2014, nós temos a seguinte leitura. Artigo 334 do Código Penal, crime de descaminho. Artigo 334A do Código Penal, crime de contrabando, ok? Aqui nós temos algumas considerações iniciais em relação a essa observação que ora foi feita. Então, olha só. Inicialmente, cumpre destacar que com o advento da Lei 13.008 de 2014, o crime de contrabando e descaminho, anterior a essa lei, estavam previstos no artigo 334 do Código Penal. Atualmente, depois da Lei 13.008 de 2014, os tipos penais, eles estão em tipos penais autônomos. Então, atualmente, contrabando e descaminho comportam tipos penais autônomos. Assim, temos descaminho no artigo 334 e contrabando no artigo 334A, ok? Aqui eu trouxe apenas para nós visualizarmos a redação anterior. Como era a redação, professora, antes da alteração da Lei 13.008? Era a seguinte, ó, artigo 334 do Código Penal. Importar ou exportar mercadoria proibida. Veja bem, até aqui nós temos o contrabando. Ou iludir, no todo ou em parte, pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. Aqui nós temos o que? O descaminho. Então, anteriormente nós tínhamos a conduta do contrabando e a conduta do descaminho. Ambos penalizados com a pena de 1 a 4 anos e multa. Ambos penalizados com reclusão de 1 a 4 anos e multa. Então, atualmente, nós estudamos o contrabando e o descaminho em tipos penais distintos, em tipos penais autônomos. Deste modo, passemos agora a analisar o artigo 334, crime de descaminho. Ok? Galerinha, quando nós falamos em crimes de descaminho e de contrabando, nós estamos o quê? Falando de crimes de
fronteira, ok? Crimes de fronteira. Certinho? E esses crimes, tanto o contrabando quanto o descaminho, eles devem especialmente serem combatidos, ok? Em especial o quê? O crime de descaminho. O crime de descaminho, ele tem que ser veementemente. Peraí, Glauber, que eu vou parar para arrumar o ar mesmo e eu já volto. Peraí. Ok, eu vou voltar naquela frase anterior, tá? Vamos lá, aquela frase no começo. Os crimes, quando nós falamos em crimes de contrabando e descaminho, nós estamos nos referindo aos crimes de fronteira, ok? Falou em crime de descaminho, falou em crime de contrabando, estamos falando em crimes de fronteira. Por quê? Porque nós estamos falando em importação ou exportação, o que? De mercadoria. Ora, exportação e importação de mercadoria lícita, porém, sem o pagamento, sem o recolhimento devido tributo. E ora, nós estamos falando em importação ou exportação de mercadoria proibida, de mercadoria ilícita, que caracteriza-se o crime de contrabando. Ok, vamos focar os nossos olhos agora no crime de descaminho. Em seguida, trabalharemos o crime de contrabando, ok? Tipos penais autônomos, porém, vamos trabalhar esses dois tipos penais em um único encontro, em uma única aula, tá? Olha só então, galerinha, o crime de descaminho, ele precisa urgentemente ser combatido. Crime de descaminho, ele precisa urgentemente ser combatido, ok? Ser combatido com muita veemência, né? Com muita dureza. Por quê, professora? Porque o crime de descaminho, ele abre portas para crimes mais graves, né? Ou seja, o agente começa desencaminhando mercadorias. Ele traz, ele importa ou ele exporta mercadorias lícitas, ludibriando, né, o sistema, deixando o quê? De recolher o imposto devido. Só que aí ele fala, olha, o descaminho já não está mais sendo suficiente para mim. Já não estou oferindo tanto lucro com o descaminho. Eu vou partir para o contrabando. E aí que vem importar e exportar mercadoria proibida, mercadoria ilícita, tá? Então, o crime de descaminho, ele possivelmente, em muitas situações, ele abre portas para o crime de contrabando, ok? Então, o crime de descaminho, ele compreende o quê? Iludir. O que nós entendemos por esse iludir? Entendemos por enganar. Entendemos por fraudar. Entendemos por sonegar, ok? Então, esse iludir é o mesmo que enganar, é o mesmo que fraudar, é o mesmo que sonegar. Professora, fraudar, sonegar o quê? No todo ou em parte, o pagamento que de direito ou de imposto devido, pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. Que mercadoria é essa, professora? Mercadoria lícita, ok? Mercadoria de circulação permitida, tá? Mercadoria de circulação permitida. Belezinha? Ok? Então, este é o crime de descaminho, com uma pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Então, o crime de descaminho, ele consiste em uma conduta fraudulenta, em uma conduta dolosa, em uma conduta onde o agente ele tem a intenção de fraudar
e não pagar o tributo. Ele tem intenção de sonegar um tributo devido pela importação ou exportação de uma mercadoria. Ele exige o quê? Uma conduta enganosa, mentirosa, fraudulenta por parte do agente. Sendo assim, olha que maravilha, olha só. Sendo assim, esse crime de descaminho, ele não admite a modalidade culposa. O crime de descaminho não admite a modalidade culposa, ok? O que significa isso, professor? Significa que, para caracterizar o crime de descaminho, não basta, tá, a mera sonegação de um tributo. Não basta, na verdade, para caracterizar este crime, não basta o mero não recolhimento do tributo, ok? Porque quando eu falo em sonegar, eu falo em dolo, tá? Quando eu falo em fraudar, eu falo em dolo. Quando eu falo em enganar, eu falo em dolo. Agora, quando eu falo em não recolher, eu falo só em dolo? Não. Eu posso não recolher um tributo de maneira o quê? Culposa, ok? Eu posso não recolher um tributo devido de maneira culposa. Como, professora? Esquecendo. Sendo negligente e esquecendo. Então, veja bem, para a caracterização do crime de descaminho, não basta o não recolhimento do tributo devido. Não basta. É necessário que este não recolhimento seja o quê? Fraudulento. É necessário que este não recolhimento seja intencional, seja doloso, seja enganoso, ok? Vamos dar um exemplo. Imagine, né, uma viagem para Nova York, onde a mulherada vai lá na Quinta Avenida e lá se enche de compras, né? Compra muita coisa, compra relógios, compra bolsas, laptops, câmeras fotográficas, celulares, né? Compra muita coisa, muito calçado, muita roupa, ok? Muita coisa, muita. E ultrapassam a cota, ou seja, entrou no país, há de se declarar, né? Tem que ir lá na fila, no aeroporto, ficar na fila daqueles que têm bens a declarar e recolher tributo. E tem o local onde as pessoas vêm do exterior e não há bens a declarar, não há nada a recolher, né? Então imagine que você esqueceu, né, de declarar lá um relógio que você comprou, um laptop, você esqueceu, foi relapso. Isso não vai caracterizar de imediato o crime de descaminho, não. Por quê? Porque esse não recolhimento seu, ele foi culposo e não doloso. Sendo assim, não há que se falar no crime de descaminho. Sendo assim, não há que se falar no crime de descaminho. Veja bem, o dolo aqui, para caracterizar o crime de descaminho, o dolo, ele deve estar presente na conduta do agente. E professora, como assim o dolo deve estar presente? Ou seja, imagine a seguinte situação. Imagine que você foi... Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula da professora Débora Botan? Gente, papo reto com vocês, a professora Débora é uma professora nota 10, sabe tudo de direito penal, em especial os crimes. Aqui no Lá Concursos é o único site do Brasil, preste atenção, que nós temos crime a crime gravados. E cada crime que a professora Débora Botan explica para vocês, pode ter certeza, ela prepara aí uma pequena bateria de exercícios que eu tenho certeza absoluta que você vai aprender, tenho certeza absoluta que você vai ficar super competitivo, tá certo? Meus amigos, minhas amigas, se você quer assistir o curso da professora Débora, Crimes contra a Administração Pública, acesse o nosso site lacconcurso.com.br, que lá nós temos uma isolada da professora Débora por apenas aí
R$ 30 você vai ter aí um curso completo de todos os crimes contra a administração pública praticados por servidores públicos e aqueles também praticados por terceiros, tá certo? Então você vai ter este curso por apenas R$ 30, um curso muito competitivo, um curso que vai te preparar para qualquer concurso, eu tenho certeza disso, tá certo? Forte abraço, fique com Deus e espero você. Fui, tchau.